Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos que nos acompanham pela live. E vamos abrir nossas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Tava murchando a barriga aqui, mas depois que eu lembrei, né? Tá atrás do púlpito, nem precisava, né? Mas valeu a intenção. Efésios 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 10. Todos acharam? Estamos procurando ainda. Agora sim, né? Então vamos ler. Efésios 2, capítulo 1 ao 10 diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o teu Espírito Santo Deus, esteja movendo em nós, ó Pai, nessa noite, quebrantando nossos corações, levando nossos pensamentos cativos ao Senhor. Que a tua palavra, Deus, possa, Deus, nos ensinar nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, um texto já bastante conhecido aí, né? Muito pregado, muito falado, estudado. E Paulo inicia este texto aí, né? Dizendo que Deus nos deu vida. E realmente, né? Ele escreve com tanta clareza, com prioridade, porque ele conhecia isso antes, né, de ser encontrado por Jesus, né? Já conhecia a palavra, estudou bastante. E ainda mais falando em vida, quando Jesus o encontra ali no caminho de Damasco, ensina para ele o que é realmente o sentido da vida, que era o próprio Jesus Cristo. Ele nos deu vida, e quando nos dá vida, nesse sentido aqui que Paulo está dizendo, não é nem de ter a vida física, de nascer lá, um bebezinho recém-nascido, não, está falando agora de outra vida, da vida eterna. E se nos deu vida é porque, de alguma forma, né, nós estávamos mortos, né? E o texto deixa bem claro aí que estávamos mortos nos nossos delitos, nossos pecados, o pecado que afasta de Deus, o pecado que o salário do pecado é a morte. Então ele nos deu vida, né? E essa vida eterna. E aí ele segue aí explicando que foi necessário, por que foi necessário, né? Porque nós estávamos mortos, porque nós estávamos perdidos, porque de nós mesmos nós não daríamos conta de encontrar essa vida. Tipo assim, eu já havia dito várias vezes e fala de muitas vezes, mas sozinho nós não damos conta. Depois ele também nos mostra como nos deu a vida. Na sequência aí, no texto, ele vai dizer como. Foi com sua misericórdia, a sua graça, com Jesus Cristo. E por fim aí, né, dentro do texto, ele vai dizer que o único meio
de ter vida eterna é Jesus Cristo. Então não há outro caminho, não há outra forma de ter vida eterna, é Jesus Cristo. E é sobre esses pontos, sobre essas falas aí de Paulo, que quero pensar um pouco com vocês, nós pensarmos nisso, no que Paulo vem trazer. Não era nenhuma novidade, né? Já havia falado, e como nós falamos aqui sempre, né? Não há nada novo, assim, no sentido de trazer, descobrir algo assim que ninguém nunca descoberto na Bíblia. Não existe, né? Já foi dito e dito novamente, e vamos daqui, sei lá quantos anos, né? Vai estar dizendo, até porque se falar outra coisa, aí realmente, aí sim, é estranho, corre, diz que não será o Evangelho de Jesus Cristo, né? Mas esse é outro texto de Paulo, mas eu queria reforçar só isso. Não é uma novidade, é só para nós reforçarmos, relembrarmos aquilo que a palavra de Deus vem sobre nós. Então, em primeiro lugar, queria destacar que nós estávamos mortos, né? Lembrando lá que o tema do sermão aí, né? O Fábio já colocou lá, somente pela graça somos salvos, né? Somente pela graça somos salvos. Salvos de quê? Porque estávamos mortos. Pastor, mas morto como, né? A maioria já sabe, né? Como estavam mortos, né? Porque toda pessoa que estiver separada de Deus, ela está morta. Ainda que ela esteja com plena saúde, né, vivendo uma maravilha de prosperidade e tudo, né? Como a gente costuma dizer, vendendo saúde, mas ela está morta. Porque essa vida aqui é boa, né? É uma vida boa, você tem muitas alegrias, tem as dificuldades, né? Tem tudo, os percalços da vida, mas mesmo assim é bom. E agora eu falo por mim, se a gente pesar na balança os ruins e as coisas boas, as boas ainda supera, ainda ganha, né? Então já é motivo de se alegrar vivendo esta vida, mas nada se compara à vida eterna. Talvez as pessoas se apegam tanto, né? E muitos aí têm uma vida, digamos aqui, terrena, melhor do que a minha, com mais regalias e tantas coisas, aí acaba dando valor excessivo a essa vida, não se preocupando com o futuro, com a eternidade, mas Paulo deixa bem claro que o motivo de estarmos mortos sempre é o pecado. O pecado, ele é assim, prazeroso, mas a partir do momento que o pecado incomoda, que nós não estamos falando de pessoas perfeitas, nós somos santos em Cristo Jesus, né? Somos santos, santificados em Cristo Jesus, não somos perfeitos, mas somos santos por quê? Porque o pecado incomoda, o pecado causa dor, você não quer, mas lógico, a natureza humana às vezes fala mais alto e acabamos por pecar, mas esse motivo de estarmos mortos, ou aqueles que estão mortos realmente para a eternidade, ou para a vida futura, é porque o pecado ainda é prazeroso, ele ainda não incomoda, ele satisfaz a pessoa. Nós pecamos sim, mas ele não nos satisfaz. O que nos satisfaz é Jesus Cristo. Ainda que nós, volto a insistir, somos imperfeitos. Ainda que nós não damos conta, às vezes, de assumir com nossas atitudes, com a nossa vida no dia a dia. Falamos até por palavras bonitas às vezes, mas ainda falhamos, claro, devido à nossa natureza pecaminosa. É o pecado que faz a separação entre nós e Deus. Ele separa. Não há uma separação eterna mais entre nós. Éramos separados eternamente. Agora não, somos separados assim de relacionamento, de atitudes nossas que desagradam a Deus, nosso pecado. Deus também não faz vista grossa ao nosso pecado. Ele nos salvou, nos deu Jesus Cristo na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados, sim. Mas não pense você, não, então já que eu sou salvo, né? E eu tive um pouco de crise disso uma vez, né? Conversando ali com o pastor João, né? Quando eu fazia um discipulado particular com o pastor João ali. Falei, então a gente não pode falar abertamente para as pessoas que ela é salva, pronto, acabou, né? Então ela vai pecar à vontade, né? Já é salva mesmo. Aí vai descobrir, não é bem assim, né? Até porque quem peca assim à vontade é porque ainda não é salvo. Talvez estava só iludido, né? Estava mais convencido, né, Marilda? Eu aprendi isso com a Marilda também, né? A gente vai vendo e aprendendo. Que as pessoas talvez só convencidas
que é salvo e ainda não é. Então, o pecado ainda assim faz separação, mesmo eu sendo salvo. Separação na minha relação com Deus, não na minha salvação. Mas cuidado, talvez nós estamos apanhando muito neste tempo, sofrendo de formas desnecessárias, porque insistimos ainda em pecar. Mas, pastor, mas por que vocês insistem tanto em falar que para o pecado tem cura? Tem solução? Tem. Não diz que não tem cura, mas não diz que não tem consequência. As consequências tem sim. E ele nos separa das bênçãos de Deus neste tempo. E é terrível. As consequências sim, é triste, é terrível. Né? Estou pregando que nem uma teologia do terror, nem nada, mas também não devo mentir. Vou chegar e falar, não, meu filho, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, não está. Não está tudo bem diante do pecado. E ele sim causa um estrago muito grande na nossa vida. E, infelizmente, nós não damos conta de parar de pecar. Até diminuímos, até lutamos contra, até conseguimos superar algumas, mas ainda não conseguimos vencer por total. Aliás, só Jesus Cristo consegue. E estávamos mortos porque nós seguimos segundo o curso deste mundo. Nesse ponto nem precisa explicar tanto, né? Basta você olhar todos os dias. A pessoa que pensa com clareza, que raciocina com clareza, que tem um pouquinho de bom senso quanto à vida, quanto ao que acontece, vê todos os dias o que está acontecendo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e segundo o curso deste tempo, o que ensina? Você abrir suas mídias, suas redes sociais, a televisão, qualquer coisa, o que mais se ensina? A desviar de Deus, a sair da presença de Deus. Até mesmo nos programas que traz um cunho evangélico, ainda tem um evangelho que não é de Jesus Cristo. Até nisso é levado a desviar, a sair da presença de Deus. Ainda mais na mídia mesmo, abertamente, que não pertence, que não fala de Deus, distorce tudo e convence todos os dias. Para quem tem filhos, então, é uma maravilha, né? Você ensina todos os dias e ele não parece que não escuta. Mas o inimigo, ele é muito mais inteligente do que nós, muito mais esperto. Ele sabe colocar os meios para atrair. Eu digo crianças, né? Porque é um ataque, acho que mais acirrado contra as crianças, né? Você já fazer uma lavagem cerebral na criança, já ensiná-la a andar de forma errada, muito mais difícil de mudar depois. Às vezes a pessoa adulta já está mais com um pensamento mais, né, mais feito, mais pronto, mas mesmo assim, não pense você que nós adultos estamos livres, porque somos atacados todos os dias. Quero reforçar, basta, né, essa ferramentinha maravilhosa nós temos no celular, só basta você abrir nas redes sociais, né? E é uma coisa interessante, né? Que naquilo que você tem mais dificuldade, naquilo que você tem mais uma propensão para cair, o inimigo já sabe, né? Ele já sabe. Então ele vai saltar aos seus olhos aquilo lá, né? Vai aparecer lá no seu Instagram, no seu Facebook, coisa que você não tem não segue aquilo, mas aparece como oferta, como propaganda, não é assim? Para quem gosta de comprar, vai falar que não tem tantas ofertas lá. O pastor João tem a explicação, né? Como que é algoritmo, né? Que você vai abrir. Mas é isso. Por quê? Porque você já é conduzido àquilo. Nós temos uma ação, sim, no mundo espiritual sobre nós, né? O texto já disse, né? Andávamos aí nos principados, da potestade, aqueles que dominam, né? Sobre o ar. E ele nos conhece. Sabe as nossas ações. Então, esse é o curso deste mundo, de conduzir. O que é um curso? É seguir, ter um caminho. E ele vai conduzir cada um naquele curso, naquele caminho, naquele segmento que você mais gosta. E aí vai levando, e todo o caminho que não é Jesus Cristo vai levar à morte. Isso é certeza. O único caminho de vida, de salvação, é Jesus Cristo. E ele disse isso muito claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Então, do outro curso que o mundo oferece, e o mundo não oferece Jesus Cristo, pode ter certeza, é caminho de morte.
Por isso, quando a gente anda sem Jesus Cristo, aí Paulo falava, né, que agora ele falava com toda a propriedade dele, né, que tinha Jesus Cristo, que ele era segundo, né, andávamos outrora segundo o caminho deste mundo. Ou seja, segundo o principado deste mundo, segundo o diabo. A alegria, o prazer, o trabalho do inimigo é levar para a morte. Aliás, né, a Bíblia deixa bem claro que o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Ou seja, caminhos de morte. E de morte eterna. Se for só morrer fisicamente aí, estava tranquilo, né? Morreu, acabou. Se for só assim, aliás, né, nós nem estaríamos aqui, né? Não teria sentido ter igreja, ter tudo isso, né? Ter pastor chato para ficar aí torrando a paciência todos os dias, né? Puxando a orelha, né? Não teria sentido nada disso. Mas o príncipe deste mundo, ele trabalha ferrenhamente para que nós possamos estar mortos. Fisicamente, também, mas principalmente de forma espiritual. Então fique esperto, fique ligado aí, porque o inimigo trabalha incansavelmente para isso. Mas nós, né, os salvos, já não somos mais influenciados pelo inimigo. Será? Eu coloquei a frase e coloco um ponto de interrogação. Será que não somos influenciados? Ao ponto de abandonar Jesus Cristo, acredito que não. Porque se nós somos salvos, nós temos Jesus Cristo. Mas temos uma ligeira influência do inimigo neste tempo. Pelo menos para levar umas rasteiras aqui, uns tombos ali, isso com certeza nós temos. Porque nós somos frágeis. Porque nós temos necessidade de procurar novidade, buscar algo assim mais rápido. E eu costumo dizer sempre nos meus exemplos aqui que numa época de internet, de 5G e tudo mais, queremos tudo tão rápido, né? Aí nós achamos e pensamos que as coisas de Deus são muito lentas. Não são. Nós é que não temos a condição de perceber, às vezes de esperar, de confiar, seria a palavra mais adequada, de confiar em Deus. Deus não nos dá tudo de uma vez. E não tem como fugir dos exemplos de Israel, porque é o povo escolhido de Deus, né? Lembra lá, né? Poucos dias nós estávamos lendo lá, quando Israel conquistou a terra prometida. Deus nem deu a terra de uma vez, para que o povo não fosse destruído pela própria terra, para não esquecesse de Deus e fosse aprendendo aos poucos quem era Deus, porque aquela geração não conhecia um Deus de guerra. E eu acredito nisso também, que Deus não nos dá tudo de uma vez para que nós venhamos a esquecer de Deus. Nós temos essa habilidade nata nossa de esquecer de Deus quando está tudo bem. Não é assim? Quando está tudo maravilha, né? Com saúde, com o dinheiro, tá dando pelo menos para pagar as contas com tranquilidade, nós temos essa tendência de esquecer de Deus. Às vezes eu penso, né? Graças a Deus já tem mais de um ano que eu não tomo nenhum tipo de remédio, nenhum comprimido, nem nada, né? Agradeço a Deus todo dia pela minha saúde que Ele tem me dado. Mas às vezes eu penso, e quando a gente precisa tomar um remédio que está ruim, né? Que seja uma gripe, aí quem lembra, tanto que é bom a saúde, né? E às vezes a gente não dá nem valor, nem na saúde, às vezes, porque está tudo bem, você não precisa, né? Está tudo tranquilo. Quando você fica doente, você fica pensando. Né? Essa semana eu tive com a dona Francisca lá, né? No hospital, estava internada lá desde segunda-feira. E aliás, o hospital São Carlos lotado, né? Cheio, lotado, internado. Mas Jaqueline trabalha lá, mas tá, né? Dona Francisca foi até para um apartamento que eu nunca tinha visto gente nele lá, né? Lá o 1, o 2 ali, que fica para um lado. E da recepção de dia, de noite, lotado de gente. Porque os dias são terríveis. Aí vai falar com qualquer um daqueles lá, o dia que estava em perfeita saúde, vocês estão pelo menos lembravam que existe hospital. Por que eu estou dizendo isso? Quando está tudo bem na sua vida, na minha vida, muitas vezes nós nem lembramos, passamos o dia todo
sem lembrar que existe Deus. Sabemos que existe, mas você lembrou, pensou, orou, glorificou a Deus? Às vezes passamos o dia todo na nossa correria, nos nossos afazeres, e não lembramos que existe Deus. Aí quando a coisa aperta, o crente, que ele lembra da primeira pessoa que ele lembra? De Deus. E pior ainda, quando você já buscou todos os outros meios e não teve jeito. Aí quando te aperta mais ainda, já tomei remédio, já fui lá no hospital, já procurei médico, já fiz tudo, não deu jeito. Aí a pessoa vai falar: Deus, acho que eu vou morrer, Deus, se eu não tiver misericórdia eu vou morrer. Quando o medo aperta, ela lembra de Deus. Então cuidado, cuidado, para que você não esteja morto em você mesmo, sem Jesus Cristo. E em segundo lugar, segundo Paulo vai nos dizendo aí que Deus age em nossas vidas com misericórdia. Lembra, estávamos mortos, mas Deus vem e age em nós com misericórdia. Ou seja, a fonte de misericórdia de Deus para conosco, a fonte da sua misericórdia é o seu grande amor, como Paulo diz aí no texto. Por causa do seu grande amor por nós, ele teve misericórdia. O que é misericórdia? É aquilo que nós merecemos e Deus não nos dá. Deus não nos permite passar por aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos o quê? O inferno. Mas Deus nos livra do inferno pelo seu grande amor, demonstrado na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Ou seja, isso é a misericórdia de Deus. Nós merecíamos estar condenados, pregados lá na cruz do Calvário, mas Deus não permitiu. E permitiu que seu filho fosse até lá. E mesmo ainda quando nós estávamos mortos, ele nos deu vida. E veja bem, não é porque eu sou bonitinho, que eu tudo mais, que eu sou inteligente, que eu sou isso, sou aquilo, que eu vou ser famoso um dia, né? A esperança de todos os jovens, né? Ser famoso, ser rico, de ser não sei o quê, né? E aí vai, não é por causa disso não. Ele nos amou mesmo quando nós estávamos mortos. Sabe o que é isso? Quando eu estava lá, eu ia dizer um pé no inferno, não, mas estava com o corpo inteiro, né? Os dois pés, a cabeça, o corpo inteiro. Eu estava lá, e aquela frase maravilhosa da Bíblia, né? Que nos resgatou, nos transportou do império das trevas para o seu reino de luz. É poético, chega a ser, né? Mas é terrível nós pensarmos sobre isso e sem dar o devido valor. Eu estava morto. O pastor pregou recentemente aí, né? Quarta-feira, semana passada, e domingo sobre a morte, né? E eu fiquei pensando, né, nesse ponto muito sobre isso. E ele explicou tão bem, né? E ninguém quer pensar por sua mente recusa a imaginar o que é a morte, né? O que é a podridão ali da morte. Mas em meio a tudo isso ele nos deu vida. Aí já muda, né? Aí fica muito mais bonito, muito mais alegre falar de vida, falar de alegria, né? Falar de vida eterna, então. Mas nós devemos lembrar, sim, de onde foi que Cristo nos tirou. De qual a situação que nós estávamos, devido a sua misericórdia, seu grande amor, teve misericórdia e nos tirou de lá. A vida que Deus nos deu foi juntamente com Cristo. Ou seja, o texto todo, Paulo vem dizer que sem Cristo não tem nada feito. Não tem como. Foi juntamente com Cristo. Não foi de forma separada. Ah, não, eu tive misericórdia do Fábio, eu vou trazer ele. Assim, não, mas foi através de Jesus Cristo. Todos nós temos vida e vida eterna juntamente com Jesus Cristo. Jesus Cristo é a primazia em tudo. Em tudo Jesus Cristo é a primazia, nos dando vida. E Ele nos deu morada no céu. Mais uma vez, né? Pela sua misericórdia. Vale lembrar mais uma vez, nós merecíamos povoar o inferno. Morar nas... eu diria o quê? Qual o adjetivo? Se as mansões são celestiais, o inferno tem o quê? Eu ia usar uma expressão que a maioria de vocês nem conhece. Sabe o que é tapera? Não sabe, né? A Elaine disse que sim, né? Aquelas casinhas velhas, abandonadas. Lá nas terras do meu pai, lá antigamente falava de agregado, tinha umas casinhas, as pessoas moravam lá, e quando eles
mudaram, deixou as casinhas lá, aí tinha as taperas, vamos lá, aí mais os meus irmãos, vamos matar morcego lá na tapera, a casinha ficava abandonada lá, estava caindo, era tapera, né? Então isso é o inferno, as moradas do inferno, eu penso nisso. E falar casebre, mas tem muita gente ainda que mora em casebre, infelizmente, né? Então é isso, mas Deus nos dá morada no céu. E isso é a bondade de Deus, né? Cantamos agorinha aí, né? Tem poucos minutos nós cantamos sobre a bondade de Deus. Ou seja, a misericórdia de Deus é a sua bondade, que todos os dias, o tempo todo, Ele é bom para conosco. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã, fruto do seu imenso e grande amor por nós. E em terceiro lugar, se nós, né, estávamos, vamos seguir a sequência aí, estávamos mortos, né, nossos pecados, aí Deus teve misericórdia de nós, que é a sua bondade. E em terceiro lugar, a ação é totalmente de Deus, ou seja, a ação de tirar, de nos salvar, a salvação é somente pela graça de Deus, total ação de Deus, somos salvos pela graça. O que é a graça? Favor imerecido de Deus. Se nós merecíamos o inferno, Ele teve misericórdia de nós e não permitiu que nós fôssemos para lá. Agora, se a graça, nós não merecíamos o céu e Ele nos levou para lá. Já somos salvos, né? Mas ainda estamos aqui, mas eu digo que levou porque crendo que em breve estaremos lá morando eternamente junto com Ele. Então, pela graça nós somos salvos. E Paulo ainda deixa bem claro, e é pela fé. E isso vem de Deus, ou seja, o Espírito Santo agindo em nós. Nós também não amanhecemos um belo dia, né, nublado, prestes a chover, aquela chuva maravilhosa, né? Que para as pessoas um dia bom é um dia ensolarado, para mim é um dia que chove, né? Eu gosto de chuva. Então aquele dia que começa aquela chuvinha mansa, tranquila, né? Aí você amanhece inspirado, fala, a partir de hoje eu vou ter fé, vou crer em Jesus Cristo. Não é assim que funciona. É o Espírito Santo que vai lá e toca em nós e nos dá a fé para que nós possamos crer em Jesus Cristo. Crer na sua obra que salva, na sua obra que dá a vida eterna. Então é em Jesus Cristo, pela fé, conduzida pelo Espírito Santo, nós cremos em Jesus Cristo. Ou seja, a salvação em nada depende de nós. Em nada. E ainda bem que não depende de nós. Pensa se dependesse de nós. Estávamos perdidos, né? Literalmente estávamos perdidos, estávamos lascados, né? Se dependesse de nós. Porque vamos ser sinceros, nós que estamos estudando aí o livro do Spurgeon, né? Em tudo nós vimos na fala de Spurgeon, lógico, né? Seus sermões cristocêntricos, né? E bíblicos ao extremo. Ele deixa bem claro que se dependesse de nós, nós negaríamos Jesus Cristo. Nós não teríamos coragem de assumir que cremos em Jesus Cristo, de confessar Jesus Cristo. Ou seja, ainda bem que não depende de nós. Senão nós preferiríamos estarmos perdidos, preferimos estar mortos, ainda que custasse a eternidade. Mas esse é o ser humano, caído, falido, perdido, desviado de Jesus Cristo. Mas a graça de Deus nos alcança, nos dá a vida eterna. Então, duplamente pertencemos a Deus. Duplamente por quê? Por quê? Pertencemos duplamente a Deus? Ninguém sabe responder? Não é tão difícil. Duplamente vem de duas vezes. Porque fomos criados, somos feituras de Deus, fomos feitos com as próprias mãos de Deus, amassados lá, ainda com barro e tal, com todo cuidado, feito lá um boneco de barro. E o soprado, né, em nosso nariz foi o sopro de Deus, que o seu Espírito nos deu vida. Isso foi a parte criada. E qual a segunda parte? Compros na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Então, duas vezes nós pertencemos a Deus. Fomos feitos por Deus e fomos comprados por Deus com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, essa é a graça de Deus agindo em nós duas vezes, né? Nos dando, permitindo viver aqui neste mundo, criados para dominar sobre todo
o restante da criação de Deus e compro-os com o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, cada vez que nós olhamos a ação de Deus, totalmente de Deus em nós, nós devemos pensar sobre isso. Deus realmente nos ama. Não há espaço para dúvida do amor de Deus para conosco. Porque se Deus não nos amasse, primeiro, Ele não teria nos feito. Ainda sabedores que nós iríamos pecar. Mas e ainda, como Deus faz tudo perfeito, Ele já tinha o seu plano já pronto. Assim que o homem pecar, que ele cair, desviar de mim, deixar de me glorificar como deveria, eu vou comprá-lo, trazê-lo de novo para mim, para habitar junto comigo. Então pense nisso, na ação de Deus sobre a sua vida. Se até hoje você talvez não pensou de forma correta, pense sobre isso. Deus te ama, de verdade. Demonstra o seu amor ao extremo, ao ponto de dar o seu filho amado para morrer por nós. E outras atitudes ainda, eu diria que menores, né? Se nada de Deus é pequeno, mas Jesus Cristo é o supremo de todas as coisas. No dia a dia, nos feitos, nas ações, digamos, cotidianas nossas, Deus tem demonstrado o seu amor para conosco. A ação dele em nós, nos cercando. E eu fico pensando, né, uns tempos para cá, desde quando Deus me salvou, eu fiquei imaginando, cada vez que Deus me guardou, e eu nem sabia, né, nem sabia, falava assim, depois um dia conversando com meu irmão, lá que é crente também, mora lá em Rialma, e ele falando assim, como que a gente não pensava sobre isso, né, o cuidado que Deus tinha conosco, mas por quê, né, Deus me livrou disso e eu nem sabia. Achava que tinha sorte ou que era a minha capacidade, minha inteligência que tinha me conduzido a livrar daquilo, né? Falava assim, eu nem bebia tanto igual o outro irmão meu, né? Mas é porque, né, eu pensava, olhava o exemplo, não, eu não quero, não, era Deus já guardando, Deus livrando, era a ação de Deus, tinha livrado de outras coisas, e eu não pensei sobre isso. Para encerrarmos, devemos sim fazer boas obras, segundo Paulo nos diz. Para ser salvo, não, o texto deixa bem claro. Mas por gratidão a Deus, por tão grande salvação. E é maravilhoso nós sabermos disso. Que eu devo ser grato a Deus todos os dias, por tão grande salvação. Por tudo que Deus fez. Lá mesmo eu sem saber das coisas que Ele está fazendo. E ainda mais pela salvação. Faça boas obras. Seja bom. Seja bom com as outras pessoas, ajude as pessoas. Tente ser o melhor possível. O impossível deixa para Deus. Mas o que é possível para você fazer, você faça. Isso é fazer boas obras. De todas as formas. Seja ajudando as pessoas, de alguma forma, com dinheiro, com atitude, de ir lá estender a mão, socorrer aqueles que precisam. Porque Deus se agrada disso. Porque Ele te salvou para boas obras. Aqui neste mundo. E lógico, na eternidade aí, né, vai ser... não tem palavras para descrever. Só estando lá para ver realmente o que é. Nem vou tentar descrever, que não vou conseguir. Mas aqui neste tempo, seja grato a Deus. Glorifique o seu nome. Glorifique o nome de Deus com palavras, sim, mas com atitudes. Tenho pensado muito nisso esses dias, com atitudes. Deus espera isso de nós, porque Ele nos criou e nos salvou para as boas obras em Cristo Jesus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor age em nós com misericórdia todos os dias e age em nós com graça, Deus, nos dando salvação. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu vivermos este mundo. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvaste em Cristo Jesus, nos dando vida eterna, Pai. Deus, livre nós, ó Pai, de nós mesmos a cada dia, do pecado, ó Pai, que nos afasta do Senhor, que nos traz dor.
Pai, para que nós possamos ter um relacionamento saudável com o Senhor todos os dias, ó Pai. Pai, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, por Jesus Cristo ter nos dado a vida eterna, Pai. Eu honro e glorifico a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Te damos graças,